Comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, lembrando e deixando por dentro aqueles que não estiveram conosco nas últimas mensagens. Nós começamos há alguns domingos uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte e estamos hoje dando continuidade na realidade a esse versículo, Nós começamos já na semana passada falando a respeito do versículo 6 e hoje nós vamos finalizá-lo, é a segunda parte desta mensagem, e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura deste versículo. Então, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus. Oramos mais um pouco, por favor. Papai, em nome de Jesus, eis a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos fale nessa noite, pelo Seu Espírito, com poder, com graça, com misericórdia, com bondade. Queremos ouvir a Tua voz, Papai, em nome de Jesus. Que esta palavra venha de encontro ao nosso coração e nos ensine, e nos edifique, nos fortaleça, nos corrija, nos oriente. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela nos santifique, porque ela é a verdade perfeita, absoluta, inerrante e suficiente para nós. Oh Papai, em nome de Jesus, e por meio desta palavra, a vida de Cristo seja formada e forjada em nós ainda mais, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus também seja formado em nós por meio desta palavra. Oh Pai, assim nós oramos, para que o Senhor se torne conhecido e seja glorificado, e somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como dissemos, então, hoje nós estamos dando continuidade à mensagem que iniciamos no domingo passado a respeito deste versículo. Nós estamos falando a respeito das bem-aventuranças, já falamos a respeito dos humildes de espírito, que são aqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua total insignificância diante de Deus. Contrariamente àquilo que tem sido propagado pelo mundo e por esse evangelho extremamente psicologizado, de que há no homem alguma força inerente, de que o homem por si só tem alguma capacidade, tem alguma força, você pode, você consegue, tudo está aí dentro de você. O evangelho vai na contramão desse princípio e diz: você não é nada, nós somos inúteis diante do Senhor. Leia Romanos, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12. O apóstolo Paulo vai dizer: todos a uma se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis, todos somos depravados, reprovados por natureza. Esta é a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito, estes que reconhecem a sua dependência total de Deus. A eles pertence o reino dos céus. A segunda bem-aventurança são aqueles que choram. Diante deste reconhecimento, então, o homem olha para si e vê em si nada além do que o pecado, do que a sua depravação. E então ele lamenta. Este choro não é pelas circunstâncias da vida, este choro não é pelas dificuldades cotidianas que todos nós enfrentamos. Este choro é pela nossa condição reprovável diante de Deus. E Ele nos garante que seremos consolados. Encontraremos em Cristo o consolo para esta nossa condição de pecadores. Em terceiro lugar, nós vimos que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, diante deste reconhecimento da nossa fraqueza, deste lamento pelo nosso pecado, pela nossa condição inferior diante de Deus, nos comportaremos com mansidão diante do nosso próximo. Faremos aquilo que o apóstolo Paulo diz: consideraremos o nosso próximo superior a nós mesmos. Seremos pessoas humildes diante do nosso próximo. Não estaremos lamentando pelos pecados dos outros,
mas pelos nossos próprios pecados. E por este reconhecimento, nos portaremos com humildade diante das pessoas. Ainda que sejamos perseguidos, humilhados, afrontados, caluniados, nos manteremos mansos, porque sabemos que tudo aquilo que estamos padecendo, sofrendo, que estamos ouvindo dos outros, é a verdade, porque somos pecadores. Ainda contamos uma historinha, né? Eu encontrei no Facebook, né? Da coitada da Luciana, que tinha 3 amigas falando mal da Luciana, né? Não sei se é verídico isso, mas dizem que escutaram essa história aí. Tinham 3 amigas falando mal da Luciana, e a Luciana chega e tal, e convida elas ainda para ir na casa dela, e resumindo a história é: pobre da Luciana, coitada, cuidado com os invejosos que prejudicam a sua vida e que estão aí para lhe fazer mal. Diante deste versículo, irmão, devemos nos entristecer e nos preocupar não quando somos invejados, não quando estamos caluniando, não quando somos a Luciana da história, mas quando somos aquelas outras 3 pessoas que estamos julgando, que estamos caluniando, que nos assentamos à roda com os amigos, com os irmãos e estamos prejudicando o nosso próximo. Porque sobre nós a inveja não tem mais poder. Porque sobre nós a perseguição não tem mais poder. Porque estamos guardados em Cristo Jesus. Então, diante destas 3 verdades, chegamos a este versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí então podemos concluir que o grande problema deste mundo não está na sociedade em si, mas está em cada homem de forma individual. E a resposta para o grande sofrimento causado pelo pecado, pelo egoísmo, pela ganância, pelo orgulho, não está naquilo que é exterior, mas naquilo que é interior. Não está em criarmos ainda mais instituições, estruturas, edificarmos coisas, mas tratarmos diretamente com o problema real da humanidade, com o pecado, com o egoísmo, com a egolatria que está estabelecida no coração do homem. É através do Evangelho. Todas essas coisas são importantes. Instituições educacionais, instituições de ajuda humanitária e assim sucessivamente, programas governamentais, sociais e até que a própria igreja pode estabelecer. Sim, todas essas coisas são importantíssimas e nós devemos estar preocupados com essas coisas. Mas a grande resposta e a grande questão é tratar com o coração do homem. E este versículo é a resposta. Quando o homem tem fome e sede de justiça. Então, nos preocupamos em meditar e refletir sobre o que é isso. E, em primeiro lugar, nós dissemos que este versículo não está nos ensinando a termos fome e sede de bênçãos, de felicidade. Novamente, na contramão do mundo, o Evangelho não se preocupa em buscar a felicidade em si, porque a felicidade na realidade é apenas uma consequência da busca de algo ainda maior, que é Cristo Jesus. A felicidade do homem, a verdadeira felicidade, não é uma conquista, é um presente gracioso dado ao homem que nasceu de novo por Cristo Jesus. O que deve preocupar o coração do cristão, o coração daquele homem que nasceu de novo, é o Senhor. É uma vida de justiça, é uma vida justa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, então, nós nos dedicamos a entender o que é esta justiça. De maneira resumida, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus, de estar em comunhão com Ele, livre do poder, do domínio e do desejo pelo pecado. Além de estarmos livres do poder do pecado, o cristão deseja estar livre do desejo do pecado. Porque o pecado não era apenas um senhor, um tirano sobre nós.
Era também, se assim nós pudéssemos ilustrar, alguém com quem nos relacionávamos com extremo prazer, porque nossa carne desejava ser satisfeita. Então, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de uma vida justa, santa, em comunhão com Deus, livre do poder tirano do pecado. Amém? Então, chegamos à terceira parte. Vamos olhar para o que significa ter fome e sede. O que significa este desejo que deve estar no coração do cristão? E este conceito nos leva ao aspecto prático deste versículo. Como devemos nos comportar diante desta verdade? Ter fome e sede de justiça significa que temos consciência e convicção das nossas necessidades, de nossa mais profunda necessidade. Ressalta uma necessidade, um desejo que é contínuo e que não está satisfeito enquanto não for saciado. Esta fome e sede espirituais são exatamente como a fome e sede naturais. Eles continuam se intensificando enquanto não forem saciados. Quando estamos com fome e sede natural, esta fome e esta sede continua se intensificando, ela vai aumentando, né? Dá aquela dor no estômago e aquilo vai aumentando e gerando em nós um anseio pela comida, pela bebida, para que esta necessidade seja saciada. Assim também esta fome e sede espiritual, enquanto ela não for saciada verdadeiramente, ela continua se intensificando. É por isso que o homem natural não pode ser satisfeito. É exatamente aquilo que Jesus disse à mulher samaritana: enquanto tu beber apenas da água deste poço, tu vais continuar a ter sede, porque esta água natural não satisfaz a sede por completo. Mas Jesus disse a ela: quando tu beber da água que eu tenho para te dar, então sim, tu serás saciada por completo, porque de dentro de ti jorrarão rios de águas vivas, a jorrar por toda a eternidade. O que Jesus estava dizendo àquela mulher? Que as coisas naturais não podem satisfazer o homem, mas Cristo Jesus pode. Quando nos satisfazemos em Cristo Jesus, somos verdadeiramente saciados, satisfeitos, estamos plenos daquilo que verdadeiramente desejamos. Ainda utilizamos uma imagem no domingo passado, né? É por isso que o homem natural, o homem que só nasceu uma vez da carne, ele está viciado pelo entretenimento, ele está viciado pelo prazer. Porque isso é como uma droga, é sempre preciso uma dose ainda maior. Ele nunca está satisfeito com a dose anterior, ele precisa de algo a mais, ele precisa de algo além. Então ele vai em busca do álcool, ele vai em busca das drogas, ele vai em busca da prostituição, ele vai em busca da jogatina, ele vai em busca daqueles vícios que satisfazem a carne de maneira momentânea. Mas quando o homem nasce pela segunda vez da água e do Espírito, e ele se torna um homem espiritual, ele encontra em Cristo Jesus a satisfação para a sua alma de maneira completa, porque o Senhor é uma fonte eterna, é uma fonte infinita, é uma fonte inesgotável de satisfação e alegria. Ainda podemos comparar este desejo também como aquele causado pela saudade, né? Este ter fome e sede de justiça é como aquele desejo que a pessoa que ama sente pela pessoa amada. Aquele que ama não vê dificuldades em estar com a pessoa amada. Quando eu comecei a namorar, né, a minha esposa tinha 14 anos de idade. Peguei para criar, né? Eu tinha 18. Você que é pai já imagina isso, né? Então, como ela era bem novinha, né? Meu sogro, né? Só pode namorar na quarta-feira
E no sábado, né? E no domingo a gente se via no culto daí. E o tempo foi passando, então começou na quarta e no sábado, e no domingo se via no culto. Depois aí podia ir na sexta, na quarta, na sexta, no sábado e se via no domingo. Depois podia ir na quinta, porque já emendava o final de semana também. Então ia na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Depois na segunda-feira, depois, já sabe, segunda, terça, quarta. De segunda a segunda eu ia lá. O detalhe era, irmãos, que naquele ano, o primeiro ano, né? Eu estava servindo tiro de guerra, trabalhava durante o horário comercial e fazia curso técnico no Senai à noite. Então, o único horário que eu tinha para ir lá era das 10 da noite em diante, até sair do Senai, lá na 1º de maio, chegar aqui no Rio Branco, né, mais no interior, né? Eu brinco com ela. E agora estou morando aqui. Né? Até chegar aqui, 15 minutos, 10 minutos, vinha de moto, né? Saía daqui meia-noite, 1h da manhã, para de manhã às 5 horas, tá de pé novamente, para se arrumar, para ir no tiro de guerra, trabalhar o dia todo novamente, pesado, e para ir depois para o curso à noite no Senai. Você acha que isso me incomodava? Nem um pouquinho. Às vezes eu fugia na hora do recreio, quando eu não tinha aula, eu fugia do curso técnico na hora do recreio. Estou confessando meu pecado. Fugia no meio da aula para vir namorar, para aproveitar. Ia estar chovendo, ia estar frio, vinha de moto. Por quê? Porque o meu desejo era estar com aquela que eu amava. Valia a pena, é claro, né? Oh. O desejo do meu coração era o meu anseio estar com ela. No meio da aula, de novo, vou confessar, né? No meio da aula do curso técnico, eu escrevia cartinha de amor para ela. Nem importava com a matéria que estava passando lá no quadro. Porque o meu desejo era estar com a pessoa amada. O salmista Davi expressa bem esse desejo profundo daquele que ama a Deus por estar com Ele. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É um desejo profundo, intenso, que mexe com o coração do homem para estar com aquele que ele ama, o seu Deus, o amado da sua alma, aquele que lhe deu a vida, aquele que lhe deu a salvação. A corça suspira pelas águas, porque é nas águas que ela encontra vida, em 2 sentidos. Porque você sabe que Israel é um país, em certo sentido, desértico. Então, quando a corça, ela encontrava, né, ou ela desejava encontrar um ribeiro de água para saciar a sua sede em meio ao deserto, porque a água era para ela vida, e era para ela também o livramento do predador, onde ela entrava na água e dissipava o seu cheiro, e o predador perdia o seu rastro. Então é em 2 sentidos que o Senhor é para nós também, ou deve ser para nós esse anseio, este desejo, porque ao mesmo tempo Ele sacia a nossa sede, ou a sede da nossa alma, por satisfação, por alegria, por felicidade. E ao mesmo tempo Ele é livramento, Ele é refúgio diante do predador, do nosso adversário que anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para lhe tragar. Mas poderíamos ir além e olhar o desejo profundo do filho pródigo. Quando ele estava com fome, diz a Bíblia, o Senhor disse que quando ele teve fome, ele desejou as bolotas dos porcos, e nem isso lhe deram. Mas atente para o que acontece em seguida. Quando ele estava prestes a morrer de fome, ele não desejou apenas a comida, ele desejou o Pai. Ele desejou estar com o Pai. O seu desejo era tamanho, a sua fome era tão intensa, era tão profunda, que ele ansiou pela casa do Pai, porque na casa do Pai ele sabia que seria saciado. Ele sabia que seria satisfeito. E aqui está a questão.
O quanto estamos desesperados com fome e sede de Deus. Qual é a intensidade do nosso desejo pelo Senhor, pelo Pai, pelo Deus da nossa salvação. O quanto o desejamos, o quanto o queremos, o quanto estamos com fome. Quantas e quantas pessoas dizem: eu quero a Deus, eu amo tanto a Deus, eu faço qualquer coisa por Ele, mas não venho no culto porque está frio, porque está chovendo, porque estão cansadas, por causa disso, por causa daquilo. O tamanho do nosso desejo determinará o que estamos dispostos a fazer por Ele. O tamanho da minha vontade de estar com a minha namorada naquele momento determinava o que eu estava pronto a fazer para estar com ela. Eu estava pronto a dormir tarde, acordar cedo. Eu não estava cansado para vir aqui. Eu não me preocupava se estava frio, se estava chovendo, se tinha isso, se tinha aquilo. Se furasse o pneu, eu vim comprando a moto. Por quê? Porque eu queria estar com ela. Era o tamanho do meu desejo. O tamanho do nosso desejo por Deus vai determinar o que nós estamos dispostos a fazer para estar com Ele. Se o nosso desejo é extremamente profundo, não veremos mais os impedimentos. Eles serão colocados de lado. Ou melhor, nós não colocaremos mais impedimentos para estar com Deus. Porque somos nós que colocamos o impedimento. Não estará mais tão frio, não estaremos mais tão cansados, não faltará mais tempo. Os problemas e as dificuldades da vida não serão mais impedimento para nos rendermos a Deus e o amarmos como Ele deve ser amado, e nos rendermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Os problemas e as falhas da igreja não serão mais problema. Porque aquele pastor ele fala muito alto, porque aquele pastor ele fala muito baixo, porque aquele lá vai não sei o quê, porque isso não tem naquela igreja, porque não tem aquilo naquela igreja. Não haverá impedimento, nada se colocará em nosso caminho para a comunhão com o Pai, pois sabemos a nossa urgente e desesperadora necessidade de Deus. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos urgentemente, desesperadoramente dele. Ele é vida, Ele é salvação, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é tudo. E como nós vimos anteriormente, tiremos os olhos de nós e das pessoas à nossa volta e coloquemos os nossos olhos em Cristo. E então veremos tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Porque Ele é tudo. Tudo que o homem precisa está em Cristo Jesus. Ele é a resposta para cada uma das nossas necessidades. Não, é claro que seremos perfeitos, né? Não que podemos ser santos por completo nesta vida, mas que este é o desejo mais profundo do nosso coração. Estar em santidade, nos relacionando profundamente com o Pai. É um desejo intenso do coração do cristão. Uma vida de santidade, em intimidade, em comunhão com o Pai. Amém? Glória a Deus. E, em último lugar, finalmente queremos considerar a promessa que foi feita pelo Senhor àqueles que têm fome e sede de justiça. Ele diz que estes serão fartos. E esta é a causa da alegria. Bem-aventurados, felizes e muito felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Eles, e é preciso lembrar, né, que esta satisfação, esta alegria verdadeira em Cristo Jesus, não é uma conquista humana, mas um presente da graça divina. Não é algo que o homem, pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua vontade, alcança. Jesus disse: eles serão fartos, e não eles se fartarão. Este é o contraste entre o cristão e o mundo. Enquanto o mundo tem lutado, corrido,
dado a sua integridade muitas vezes, a sua vida reta, tem se entregado de várias maneiras àquilo que é ilícito para alcançar essa tal felicidade tão proclamada pelos homens, o cristão se reserva a esperar pelo Senhor a sua alegria, a esperar do Senhor a sua alegria. Ele não infringe aquilo que é lícito em busca de algo que ele sabe que tem no Senhor. Ele não necessita de esforço, ele não necessita abrir mão da sua integridade, porque ele sabe que em Cristo ele tem aquilo que ele necessita. Ninguém jamais é abençoado verdadeiramente à parte de Deus, separado da graça de Deus. Ninguém pode ser feliz verdadeiramente separado de Deus. Quando o homem reconhece a sua total dependência e necessidade de Deus e de sua graça, então ele é satisfeito. Deus lhe concederá sua bênção, pois todo aquele que vai até ele, de modo nenhum ele o lançará fora. João capítulo 6, versículo 37. Jesus disse: ninguém que vem a mim, ou nenhum daquele que vem a mim, eu o lançarei fora. Eu o lançarei fora. Aqueles que vão a Cristo, que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Ele cumprirá a sua promessa. Estejamos cientes de que se estamos com fome e sede de justiça, seremos fartos. Mas também estejamos cientes de que não estamos com fome e sede de algum tipo de bênção, mas que estamos com fome e sede de Deus, porque então verdadeiramente seremos fartos, satisfeitos, fartos da justiça de Cristo, e a barreira do pecado será removida, e tudo aquilo que havia entre nós e o nosso Deus será removido. Toda a culpa, toda a condenação, tudo isto será tirado, e receberemos do Senhor aquilo que necessitamos. Com certeza, nenhum de nós se sentirá infeliz ao saber que de graça e pela graça fomos libertos do poder do pecado, da morte, da terrível condenação destinada aos incrédulos e rebeldes. Nenhum de nós se sentirá infeliz ao perceber que tudo o que merecíamos era a condenação eterna e tudo o que recebemos foi a vida eterna. Qual homem que se sentiria infeliz ao saber que estava destinado a um terrível castigo eterno e de graça, sem nenhum mérito, sem obras, unicamente pela fé em Cristo Jesus, recebeu a salvação, foi justificado, foi regenerado pelo Senhor? Nenhum de nós se sentirá infeliz por saber que Ele morreu na cruz por nossa causa, que o bendito Filho de Deus se fez maldito ao subir naquele madeiro, que o Rei dos Reis deixou o seu trono de glória para subir a uma cruz maldita, que Ele trocou a sua coroa de glória por uma coroa de espinhos, por amor. Qual homem estaria infeliz ao saber que foi perdoado de todos os seus pecados? Agora Deus está olhando cada um de nós pela justiça de Cristo, que foi imputada a nós, que foi colocada na nossa conta. Deus nos olha agora através de Cristo Jesus. Ele está nos vendo como pecadores que Ele mesmo perdoou. Estamos plenos da justiça de Deus por meio da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Uma obra perfeita, completa, que nos justifica pela fé dos nossos pecados. Desejemos ardentemente esta justiça. Diariamente a desejemos. E o Espírito Santo virá para cada dia mais nos livrar do poder e da poluição do pecado, nos fartando da justiça de Cristo. Receberemos forças para resistir às tentações,
Receberemos forças para resistir ao nosso adversário, o diabo, e ele fugirá de nós. E a obra de Deus em nós terá prosseguimento. Seremos diariamente santificados na verdade, na palavra de Deus, até que finalmente, na eternidade, seremos por completo, de maneira absoluta, eterna e infinita, satisfeitos, fartos dessa justiça, porque não seremos apenas libertos do poder do pecado, mas seremos libertos até mesmo da presença do pecado, e viveremos eternamente nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde finalmente seremos perfeitos, onde finalmente receberemos um corpo glorificado à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus possa gerar em nós esta fome e esta sede de justiça, e ao mesmo tempo o Espírito Santo venha a cada dia satisfazer esse nosso anseio por esta justiça, por esta vida de santidade em comunhão com o Pai. Ficamos de pé. Vamos recordar e lembrar. Este versículo então nos apresenta a resposta para todos os conflitos, para muito daquilo que o homem tem padecido neste tempo, para os conflitos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para os conflitos entre nações. Este versículo nos apresenta: se cada homem e mulher entendesse o que é ter fome e sede de justiça, os nossos conflitos seriam sanados. O que o mundo precisa não é de mais instituições, de melhores governos, mas de mais crentes verdadeiros, que tenham uma vida justa, que se preocupem com a sua integridade antes dos seus ganhos. Este versículo nos ensina, e por isso ele nos ensina, a não ter fome e sede de felicidade ou de bênçãos, mas fome e sede de justiça. Porque a felicidade é apenas uma consequência da justiça de Cristo em nós. A alegria, a felicidade não é uma conquista, mas um presente gracioso daquele que está em comunhão com o Pai. Esta justiça trata de um desejo pelo Senhor, por uma vida santa, em comunhão com o Pai, de se ver livre do poder e do desejo do pecado. Esta fome é um desejo profundo, é um desejo intenso, que não se aquieta enquanto não for saciado, satisfeito. E em último lugar, consideramos o que foi prometido pelo Senhor. Aqueles que assim têm fome e sede de justiça serão fartos, eles serão saciados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar um instante. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e que haja em nós este anseio, este desejo intenso e profundo pelo Senhor, por justiça, por uma vida de retidão, por uma vida de santidade, por uma vida a cada dia mais livre do poder do pecado e do desejo pelo pecado. Que o Espírito Santo do Senhor sacie o nosso coração, Pai, a cada dia, em nome de Jesus, que Ele satisfaça esta necessidade que temos de santidade,
nos santificando na verdade, na palavra do Senhor, nos ensinando, nos orientando, nos corrigindo, nos exortando, nos moldando a Cristo Jesus. Que este anseio seja tão intenso e tão profundo, que não haja impedimento, que não haja barreiras que nos impeçam, Senhor, de estar com o Senhor, de estar em comunhão, em intimidade, nos relacionando profundamente com o Deus da nossa salvação. Que não sejam as coisas naturais deste mundo, desta vida, que nos impeçam de estar contigo, Papai, em nome de Jesus. Que deixemos de lado as justificativas, os pretextos naturais, Senhor, carnais que colocamos, e que estejamos com o Senhor cada dia em uma intimidade mais e mais profunda com o Senhor, com a sua palavra, em nome de Jesus. E que este anseio, Pai, continue a cada dia e aumente, se intensifique, e ao mesmo tempo esta ação do Senhor em nos saciar também se intensifique. Enquanto vamos tendo fome, o Senhor vai nos saciando, vai nos fartando, Senhor, em nome de Jesus, até o dia em que estaremos com o Senhor na eternidade. E então sim, de maneira absoluta e perfeita, seremos plenamente satisfeitos e saciados pela sua presença gloriosa, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o nosso desejo maior nesta vida, que o Senhor seja o nosso anseio maior nesta vida, ainda que tenhamos, Senhor, tantos desejos, tantos anseios neste mundo. Sim, temos, Pai, desejos de conquistar isso, aquilo, de ganhar isso, de ganhar aquilo, de ver o bem da nossa casa, de toda a nossa família. Que acima de todos eles esteja o nosso desejo pelo Senhor, o nosso anseio pela sua presença, o nosso anseio pelo Deus da nossa salvação, pelo amado da nossa alma. Oh, Papai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, para a tua glória e somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.